Olá! Sejam todos bem-vindos ao Filmeninas, o seu futuro canal favorito sobre filmes e séries. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Julia Emily e a partir de hoje eu vou estar sempre por aqui para compartilhar com você a minha opinião sobre os últimos lançamentos do cinema e da TV. E por que não também aqueles filmes mais antigos? Chegue mais e se aconchegue, que a gente tem muito o que conversar. Primeiro, eu quero deixar claro que apesar das críticas que eu vou fazer à série, coisa mais linda, é muito bem executada e merece ser vista. Isso, porém, não anula certos incômodos que eu senti enquanto assistia a série. A trama, que é também dirigida por mulheres e roteirizada por mulheres, aborda a ascensão da bossa nova e do empoderamento feminino a partir de 1959. Mas toma cuidado, que eu vou fazer um resuminho da história e depois eu entro com spoilers. Então fica de olho quando alguns spoilers começam e eu vou contar aqui antes. Primeiramente, eu quero dizer que eu amei a série e ela é super maratonável. As temporadas são curtas, a primeira tem 7 episódios e a segunda 6. E os episódios também são curtos, em média aí 30, 40 minutos no máximo. O ritmo da série é muito rápido, então você consegue ali ficar preso, você consegue ser levado facilmente pela trama e não ver o tempo passar. Então vamos falar um pouquinho dessa história? Maria Luísa é a personificação da mulher ideal dos anos 50. Filhinha do papai, casada, boa mãe, orgulho de todos, ela sai da casa dos pais em São Paulo para o Rio de Janeiro, onde deveria encontrar o marido e abrir um restaurante, mas descobre que foi golpeada e o cafajeste sumiu com toda a grana. A Maria Luísa põe a própria vida em perigo depois disso, mas felizmente é salva por Adélia, uma empregada doméstica que trabalha no prédio que Maria Luísa também está hospedada. Desiludida, Maria Luísa conversa com a melhor amiga de infância, Lígia, que também mora no Rio de Janeiro, nas atuais circunstâncias. Lá ela conhece Teresa, até então desconhecida dela, que a convida para uma festinha no barco. Lá ela conhece nada mais, nada menos que Chico, um talento da Bolsa Nova, e também Roberto, um empresário ricaço do setor musical. Lembrando que a década de 1950 marca a época de ouro da elite carioca com o surgimento da Bolsa Nova. Lembrando que 1950 marca a época de ouro da elite carioca com o surgimento da bossa nova. Na trama fica subentendido que Maria Luísa ainda não conhecia o gênero musical e no momento que ouve ela se apaixona, acha mágico e encantador. Levada pela magia do ambiente, Maria Luísa bebe demais e se joga do barco no mar, onde tem uma revelação e decide tocar os negócios sem o marido e continuar no Rio de Janeiro contra o consentimento dos pais. É quando ela tem a ideia de abrir um clube de música regado à bossa nova. Mas para isso ela vai precisar da ajuda de Adélia, e é quando o caminho das duas se cruzam permanentemente. Como você já deve suspeitar, a coisa mais linda traz o retrato dos anseios femininos por emancipação e empoderamento naquela época. Resumindo bem, a trama traz a história de 4 mulheres lutando para conquistar o seu espaço no Brasil machista e racista daquela época. Não que muita coisa tenha mudado hoje em dia, né? Isso quer dizer que a personagem da Adélia, mulher e preta, sofre em dose dupla na trama. Na série a gente se depara com cenas lamentáveis, mas não tão distantes da nossa realidade, como por exemplo quando a Adélia é tratada como empregada, apesar de ser uma das sócias do clube. Ou quando ela está na praia e um casal de brancos se incomoda com a presença dela. Mas se você pensa que Maria Luísa, por ser branca e por também fazer parte da elite, não sofre nessa trama, você está muito enganado, porque na verdade todas as mulheres sofrem por serem mulheres. E esse é um dos carros-chefes da trama, mostrar o quanto era difícil ser mulher naquela época. Já a Lígia, brilhantemente interpretada aí pela Fernanda Vasconcelos, é amiga de infância da Malu. Na trama ela é casada com Augusto,
um aspirante a político machista extremamente conservador. As cenas entre a Lígia e o Augusto são de revirar o estômago, porque a gente vai vendo ali a violência verbal e física evoluindo, de pequenos abusos a agressões assim terríveis. É incrível como a narrativa consegue criar magistralmente esse contexto de uma relação abusiva, principalmente ali dando aquela ênfase no sentimento de culpa da vítima pelo abuso do companheiro e também por essa inversão, né, do conceito de amor que é tão comum em relacionamentos tóxicos. Mas se Lígia tá ali na trama representando uma mulher submissa, casada com um cara super machista, do outro lado a gente tem Teresa, ironicamente casada com Nelson, que é o irmão moderno de Augusto. Nelson é super liberal, inclusive ele e a Teresa vivem um relacionamento que a gente pode chamar de liberal, apesar de ter uns segredinhos aqui, uns segredinhos ali, mas eles se entendem muito bem. Os dois formam um casal à frente da sua época, e a Teresa é aquela personagem que tem a voz feminina mais forte na trama, na minha opinião. E não importa onde a Teresa esteja, seja na revista, seja na rádio, ela sempre vai trazer essas questões femininas, ela sempre vai empurrar todas as mulheres pra frente. E acaba sendo uma personagem que a gente se apega muito, até porque, assim, é uma das melhores atuações da série. Já a Adélia, que é interpretada pela Paty de Jesus, é uma mulher preta, com um histórico, assim, muito difícil, pobre, mãe solteira, e aí a gente vai descobrindo ao longo da trama que ela tem meio que um relacionamento ali com o capitão. Agora, saindo um pouquinho ali dos personagens, eu quero dizer que a estética visual de Coisa Mais Linda é incrível, assim, sério, não deve em nada para produções estrangeiras que a gente conhece. Há, assim, uma preocupação muito grande com as locações, com os objetos de cena, com figurino, com maquiagem, e a gente diria assim até com os diálogos. E tem uma parte que mostra a favela, e é mais ou menos ali nos anos 59, 60 e tal. E quando a gente pensa em favela nessa época, automaticamente, pelo menos eu já lembro de Cidade de Deus, que também traz um pouco essa coisa da favela. Mas você vê, são favelas completamente diferentes. Em Coisa Mais Linda, a favela é tipo assim, me pareceu um lugar mágico. Então a gente vê ali um pouco uma romantização daquele local. Não que isso seja negativo. Eu acho assim que cobre muito bem a proposta da série, que é uma coisa assim um pouco mais trabalhada assim, eles não querem dar ênfase, sabe, a drogas, a violência, ao contexto de que a droga nasceu, não é isso. A ênfase ali é a música, a mulher, então a gente encontra favelas completamente diferentes. E é muito legal também como eles usam ali aquele tom amarelado, assim, aquele tom de sépia ao longo da narrativa, porque dá aquela cara de envelhecido e você realmente sente assim que você tá em outra década. E isso é muito importante para criar uma conexão com o público, com o telespectador. Em linhas gerais, eu gostei muito do roteiro, da trama, dos conflitos, das soluções e tal. Mas eu acho que traria um pouco mais de refinamento para a história esses conflitos e suas soluções serem tratados com mais profundidade, porque eu acho assim, as soluções trazidas são até interessantes, mas faz tudo parecer muito simples, como se fosse assim super fácil resolver. Tem vários pontos na trama assim que tem uma reviravolta e é muito rápido, você não consegue saborear. Pelo menos foi isso que eu senti. A sensação que eu tenho é que os episódios são curtos, mais curtos do que deveria, e a própria temporada tem menos episódios do que deveria. Para aquilo ficar realmente delicioso da gente assistir, eu acho que não teria problema nenhum os caras fazerem 10 episódios em cada temporada. Passaria tranquilamente sem aquele embromation, porque eu acho que essa rapidez, essa velocidade toda meio que atrapalha ali o telespectador a digerir o que tá acontecendo. Agora, super spoiler. Se você ainda não viu a série, não veja o que eu vou falar agora. A morte da Lígia no último episódio da primeira temporada é brilhante, porque na segunda eles trazem ali aquele conforto, aquela ilusão de que a Lígia talvez estivesse viva. Cara, é um refinamento, um tratamento muito grande para um roteiro, assim. É sensível, é lindo como eles fazem isso. E até uma forma de homenagear aí a personagem da Lígia,
que pra mim era a personagem mais carismática da série. Apesar dos problemas ali que ela apresentava, ela era ali da elite, não tinha assim tanto essa vontade de, sabe, sair dali, de sair daquela bolha. Você vê claramente assim, na primeira interação dela com a Adélia, que ela não se importa, que ela trata a Adélia como se fosse ali uma empregada. Mas a personagem da Fernanda Vasconcelos, ela evolui muito ao longo da trama. E a Lígia é muito carismática. Então tudo isso faz com que a gente sinta muito a perda dessa personagem. E outra coisa, a forma como depois ela é homenageada na rádio pela Maria Luísa, trazendo ali a verdadeira Lígia, tentando inverter, né, esse conceito errado de amor que existe até hoje, de que, sabe, matou porque ama. Isso ainda acontece, por incrível que pareça. Só que naquela época ainda era, assim, ratificado pela justiça, o que é um absurdo, né? Pela justiça e pelas mídias. Matou porque amava. E, cara, é lindo como isso é feito na rádio, o discurso da Malu. Eu me emocionei muito. E, assim, isso mostra, assim, o poder dessa narrativa, o poder dessa série. Com certeza aliviaria os nossos corações ver a justiça sendo feita e o Augusto ser condenado e nada daquilo existir. Dá uma vontade de sacudir essas pessoas e dizer: não, não é isso, o amor não é isso, entendeu? Isso tá errado, isso é um absurdo e tal. Mas não seria coerente, porque naquela época era muito isso, existia muito aquela coisa de honra, de amor, de que o amor, a mulher era vista como uma posse. E a trama, ela traz muito bem isso. Por exemplo, quando a Maria Luísa quer abrir empresa e precisa da assinatura de um homem, do pai ou do marido, e aí não pode contar com nenhum dos dois, e ela vai lá e falsifica o documento. Vendo essas questões sendo trabalhadas na série, eu fiquei me perguntando quanta coisa mudou. E aí a gente tem a sensação de que não mudou muita coisa. É claro que existe uma maior liberdade feminina no âmbito sexual, profissional e pessoal, mas ainda o Brasil é um país muito machista, ainda há muita violência contra a mulher. E assim, mesmo quando a mulher denuncia, solta um cara depois e aí muitas acabam mortas. Eu gostei muito da primeira temporada, acho assim que eu fui só me apegando, então eu digo que a primeira temporada teve um tom crescente, ainda mais quando termina com aquele suspense, né? Só que eu acho que a segunda temporada foi meio que o contrário. Eu senti que o tom foi decrescendo porque a trama se perde muito nas relações amorosas das personagens. Eu vejo assim uma Malu muito dividida entre o Roberto e o Chico, e só Deus sabe o que ela viu no Chico, porque a gente vê que a Malu tem uma evolução muito grande. É a protagonista, né, e consequentemente a personagem que mais muda ao longo da trama. E ela sai de uma mulher, sabe, ideal, conservadora, para uma mulher muito à frente do seu tempo, super que sobe num palco, que sabe o seu lugar, que se impõe, que cria ali, né, situações para sair de um lugar de vítima, para reverter para reverter uma situação a favor dela. E até pelo vestuário a gente vê o cabelo, a maquiagem, tudo muda. Ela já posta num batom vermelho, num vestido decotado, tomara que caia, um saltão. Então você vê que ela mudou muito. E aí você meio que brocha ao ver que ela tá ali meio que naquela com o Chico, que é um cara assim que várias vezes já demonstrou que é meio bobão e eles não têm química nenhuma, ele tá sempre aprontando. E até quando ela tava lá internada, se mandou pra Nova York, engravidou uma outra mulher por lá e quando volta na maior cara de pau, sem nada ter mudado, e a química continua inexistente entre aqueles dois. E, cara, alguém me explica isso? Eu fiquei assim, gente. Do outro lado a gente tem a Adélia dividida entre o Capitão e o Nelson. E eu particularmente acho, assim, bem corajoso, tanto na vida real quanto na ficção, lutar por quem realmente se ama e não ficar numa relação por segurança, que é o que é mostrado ali no caso da Adélia com o Capitão. Só que eu acho que a forma como a trama faz isso agride muito a personagem da Adélia, que era uma personagem que tinha ganhado um espaço muito grande na narrativa e que, assim, que a gente admirava tanto. As pessoas reclamaram muito, eu vi muita reclamação de que o que ela fez foi mau caratismo e tal.
E, cara, eu não sei como que os roteiristas vão fazer pra reverter isso. Espero que tenha jeito, porque não é o que a gente esperava da Adélia realmente. E aí já pensou, faz isso tudo e no final ela nem fica com o Nelson. Eu acho assim que vai ser pior ainda pra gente enquanto telespectador, né? E aí no final a gente tem uma morte, né? A morte do Augusto, que assim, não se sabe se é suicídio, se é assassinato. Provavelmente assassinato, porque um cara sem caráter como o Augusto não tinha questões morais pra se suicidar, não tava assim perturbado com aquilo. Só que eu espero, né, que na terceira temporada a trama não trabalhe isso, porque, gente, quem quer saber de Augusto, sabe? Até porque esse não é o foco da série. Muito pelo contrário, a série tem foco em personagens femininas. Então acho que ele não cairia nesse erro. Esse tal desse Chico aí... esse cara é gato. Que canalha esse Roberto. Se fosse Maria Luísa, eu nunca mais olhava pra ele. Ai, gente, esse Chico é, na verdade, o maior embuste. É o pior embuste que tem, porque começa bom e depois vai só piorando. Gente, o Roberto começou a ficar interessante. Quem diria? Ah, não faz isso dele. Tarde demais. Meu Deus, o negócio pegou fogo. Maria Luísa tem que ficar com o Roberto agora. Maria Luísa tem que ficar com o Roberto. E aí, curtiu a minha crítica? Então já se inscreve no canal, já curte, deixa o seu comentário, segue a gente no Instagram também, @filmeninas. E aí fica ligado nos próximos vídeos, a gente tem muito que conversar. Eu tô super ansiosa, não só pela terceira temporada de Coisa Mais Linda, mas também para fazer o meu próximo vídeo com uma resenha de outra série. Muito obrigada pela sua companhia e como sempre a gente se vê por aqui. Beijinho, tchau!